Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Eu sou trader esportivo desde 2010, quando eu fiz um curso com o Paulo Rebelo. De lá para cá eu venho me especializando em alguns mercados e sou criador de um método de seleção de jogo que permite você aumentar o ROI da sua estratégia, qualquer estratégia que você quiser, e alcançando aí pelo menos 100% da sua banca em 30 dias e sabendo eliminar ao máximo o risco da seleção dos seus jogos para aumentar o seu lucro líquido a longo prazo. Se você quiser saber mais como é que funciona, pode me procurar no Facebook, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da página do Escola de Trading no Facebook, você vai falar no chat comigo. E vou deixar também a página do Escola de Trading, o site, para você se registrar, deixar seu e-mail lá para mim. Qualquer material que eu publique vai chegar direto no seu e-mail e você pode acessar com maior facilidade os materiais que eu posso disponibilizar para você. Se você já segue o canal, muito obrigado. Espero que esse vídeo consiga te ajudar um pouco mais. E complementando os outros vídeos que eu já fiz, né? Já falei sobre o funcionamento do Over 0,5, as odds, já falei sobre gestão de banca para Over 0,5, né? Como é que você aumenta o ROI da sua estratégia. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre seleção de jogo. Estou falando primeiro do Over 0,5, né? Colocando o Over 0,5 dentro de todos esses pontos. Depois vou fazer uma comparação com o Over Limit. E no final a gente vê qual dos dois é capaz de te dar mais consistência com menor esforço, tá? Com menor trabalho para você conseguir uma consistência boa a longo prazo. Então, obviamente, quando você vai selecionar jogo para Over 0,5, né? Você vai fazer a seleção dos seus jogos no Over 0,5. Você vai procurar o quê? Gol, né? Você vai procurar gol, mas simplesmente olhar se o jogo tem capacidade de gol não basta, tá? Você vai precisar de um pouco mais do que isso. E o que vai garantir sua consistência maior a longo prazo e o aumento do ROI da sua estratégia é a eliminação de risco, tá? Muita gente peca na seleção dos jogos justamente por causa de ficar procurando somente a chance daquilo que ela quer, né? Fica procurando a chance disso acontecer. Simplesmente isso, né? Não faz mais nada. Se o jogo tiver a chance, aquilo que procura, né? Tiver chance disso, já basta. Esse é o jogo que eu vou fazer. Não é assim, tá? Se você fizer assim, você tende a fazer muito mais jogos e justamente fazer o que eu falei no vídeo passado, que é expor a sua estratégia a risco desnecessário. E aí o ROI da sua estratégia cai. Tá? Para evitar isso, você tem que saber quais são os melhores jogos para colocar o seu dinheiro. Assim você aumenta o ROI da sua estratégia. E nesse caso, é melhor que você saiba eliminar risco. Tá? Sabendo qual é a estatística que aponta que o jogo não vale para sua estratégia, aí você elimina a maior quantidade de jogo que você puder para evitar o risco e assim você aumenta, né? Você para de ter os prejuízos que você teria indevidamente, né? Não precisaria ter. Você elimina esses prejuízos e fica mais com lucro, tá? Você fica com mais lucro a longo prazo. Então, no Over 0,5, a primeira coisa que você precisa procurar numa seleção de jogo para Over 0,5, você vai encontrar jogos de odds mais baixas, né? Como você está trabalhando com Over 0,5, um gol só, né? Um gol, teoricamente um gol limite, você precisa encontrar jogos que tenham capacidade de gol mais para final de primeiro tempo, tá? Depois dos 35 minutos. Se você conseguir encontrar jogos que tenham chance de gol
no final do HT ou em segundo tempo, né, com maior chance de 0-0 HT, esses são os jogos que você tem que selecionar para fazer o over 0,5, tá? E aí vamos fazer aqui uma conta básica. No vídeo passado eu falei a respeito do funcionamento da odd do over 0,5. Ela sobe em primeiro tempo, a variação média normal do over 0,5 é um tique a cada 2 minutos. Então, como a gente tem 45 minutos no primeiro tempo, até o final do primeiro tempo você vai ter, basta dividir 45 por 2, a gente vai ter 23 ticks, tá? Em média. Se a odd começar em 1,06, tá? Uma odd de over 0,5 começando em 1,06, 23 mais 6, você vai ter uma odd de 1,29, tá? Mais ou menos, se o primeiro tempo acabar 0-0. Se a odd começar em 1,06, primeiro tempo acaba 0-0, você vai ter uma odd de um over 0,5 de mais ou menos 1,29. E aí você pode selecionar a sua odd, né? Se você tiver encontrado uma odd de recorrência mais baixa, você vai conseguir entrar nesse jogo, em jogos com odds assim, de 1,06, né? Você vai conseguir entrar nesse jogo por volta dos 35 minutos, tá? Entre os 35 e os 40, até o final do HT você já entrou, certo? E aí você vai depender mais do segundo tempo. E aí você precisa dominar a estatística que aponta a probabilidade desse primeiro tempo terminar 0-0 ou que o gol possa acontecer nos últimos 10 minutos ou nos últimos 15 minutos, pelo menos, do primeiro tempo. Ah, Hilton, mas como é que eu vou saber se o jogo pode ter gol só no segundo tempo e não no primeiro? Eu já fiz vários vídeos aqui de análise prévia, onde eu mostro como é que a gente lê os momentos de gols. Tá? Através dos momentos de gols, você tem uma possibilidade de enxergar qual é o momento que pode acontecer o primeiro gol. Esse não é o único, tá? Esse não é a única estatística que te aponta o momento do gol, tá? Esse é só um. Existem mais 3 grupos de estatísticas que você pode avaliar se o gol pode sair no primeiro tempo ou só no segundo, tá? Eu não vou conseguir ficar explicando isso agora, porque eu vou entrar na parte técnica de leitura de jogo e não é o objetivo do vídeo. Mas existem 3 grupos de estatística que você consegue determinar com bastante probabilidade de acerto se o gol pode sair no primeiro tempo ou no segundo. E aí, através dessas mesmas estatísticas, você elimina os jogos que você vai ter risco. Tá? Você elimina os jogos de risco e assim você aumenta o ROI do seu over 0,5. Mas quais são os problemas que você vai enfrentar na estratégia de over 0,5? Em primeiro lugar, para dar certo o seu over 0,5, mais do que tudo você vai precisar de disciplina. Disciplina sua, tá? Saber o que fazer. Como você está fazendo um over 0,5, tá? Uma estratégia que precisa de um gol e vai selecionar jogos, você vai fazer uma leitura de dados estatísticos para procurar a chance de um gol, você não pode entrar em over 1,5, porque essa não é a sua estratégia. Tá? Se você está fazendo uma estratégia de over 0,5, você não pode entrar em over 1,5. Esse tipo de jogo não faz parte do que você está disposto a fazer, a mexer com o seu dinheiro. Tá? Se você perder um gol, se você está lá esperando a odd subir e perder o gol, você vai ter que procurar outro jogo. Então, em primeiro lugar, você vai precisar de disciplina. Tá? Você não pode mudar o seu mercado e não pode decidir fazer outra coisa no meio do jogo.
Ah, Ailton, então é só fazer over HT. Né? Se eu fizer over HT, aí eu pego o gol. Então, pelo menos eu não perco. Não pode. O over 0,5 FT é completamente diferente do over 0,5 HT. Por que é diferente? Porque você vai pegar um mercado diferente, uma oscilação de odd diferente, uma odd inicial diferente. Então você vai mudar a gestão de banca, você vai mudar seleção de jogo, as estatísticas para over 0,5 não são as mesmas estatísticas de over. A estatística de over 0,5 HT são diferentes de estatística de over 0,5 FT. Você vai, para pegar um over 0,5 HT, o grupo de estatísticas que te aponta se é válido ou se não é, o over HT, são diferentes. Então você não pode misturar uma com a outra. Tá? Se mantenha no over 0,5 full time, se você quiser fazer essa estratégia. Não misture com HT e não entre em over 1,5. Outro problema que você vai enfrentar é alcançar o 0 a 0 em final de jogo. Quando você toda vez que você usa a estratégia muito no limite, né, um jogo que tem um potencial muito limite, né, você corre o risco de 0 a 0 em fim de jogo, tá, que não saia nenhum gol. Você pode detectar jogos com esse risco, né, em mercado, tá, que é diferente da análise prévia, é diferente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas você pode ter uma visão do que o mercado espera do jogo. Basta você olhar na odd inicial do over 0,5 full time. Se esse jogo começar com odds de 1,15 para cima, é possível que, se você olhar todos os jogos que começam com essas odds, você vai perceber que é normal jogos assim terminar em 0 a 0. Tá? Então você tem chance de 0 a 0 em fim de jogo se pegar jogos desse jeito, tá? Muito no limite da estatística. Então é importante você fazer uma análise prévia para selecionar o jogo certo para sua estratégia. E aí você elimina a chance de 0 a 0 em fim de jogo. Tá? A leitura da estatística que te indica a chance de 0 a 0 em fim de jogo vai estar lá e você consegue eliminar essa chance. Ailton, mas os jogos que têm mais potencial de gol tem odd inicial muito mais baixa. É possível que eu não consiga pegar a minha odd do over 0,5. Né? Se a odd inicial estiver muito baixa e seguir essa mentalidade, é possível que eu fique esperando a odd chegar, ela não vai chegar, o gol vai sair antes, eu vou perder. É bem aí que você precisa dominar a análise prévia. Tá? Ela é importante para te indicar justamente isso. Existem muitos jogos que acabam em over 2,5 e o primeiro gol só acontece no segundo tempo. E a estatística aponta isso. Tá? Basta você saber dominar quando é que o primeiro gol pode sair. Existem times over que jogam contra times que são um pouco mais retrancados e acaba o primeiro tempo 0 a 0 e o gol só sai no segundo tempo. Existe a estatística certa que te indica isso. Tá? Você precisa aprender a ler onde está esse dado. Outro problema que você vai enfrentar é a quantidade de jogos em que é possível você fazer esse tipo de entrada sem que o gol saia antes. Né? Mesmo que às vezes você domina a chance de sair gol somente em segundo tempo, né? Você sabe exatamente como é os jogos que podem terminar em 0 a 0 HT, mas você está lá esperando a odd e alguém entrega uma bola. Né? É comum, isso acontece. Entrega uma bola no HT e sai um gol e você perde a chance. É por esse motivo
que você precisa fazer uma lista de jogos. Tá? Previamente, você precisa ter uma lista de jogos que você pode, né, com as características que você precisa para poder operar no seu dia. Não decidir não selecionar esses jogos, tá? Não decidir qual jogo operar entre um e outro, porque assim você corre mais risco de pegar qualquer um. Tá? Vou pegar esse aqui porque esse aqui tem chance, tá? Cuidado para não decidir de última hora e pegar qualquer um sem uma análise prévia, sem um estudo que te aponte o que é que pode acontecer nele. Tá? Então, faça uma lista prévia, tá? Deixe selecionado quais são os jogos que você vai ver e o que você espera de cada um deles. Deixa anotado, anota. Olha, nesse jogo eu espero gol em tal momento, nesse jogo eu espero gol em tal momento, né? Dá para pegar tal odd, anota. E tenta ir para o jogo já com a análise feita, né? Com a leitura prévia já construída. E por fim, o que você não pode fazer, o que você precisa evitar fazer, é decidir que o in-live guie a sua entrada. Né? Se o in-live vai apontar para você se é válido entrar ou se não é. Eu te digo que é muito mais fácil você ter prejuízo desse jeito. Tá? Ou você vai ter prejuízo, ou você vai perder a sua chance. Tá? A leitura do in-live é o que eu costumo falar sempre. A leitura do in-live te dá a perspectiva de gol iminente. Tá? Leitura de in-live, ele mostra para você se o gol pode sair agora. Você está assistindo o jogo lá e está tendo uma pressão muito forte, um time está atacando muito, está empurrando o outro time para trás, e chute para gol, escanteio e tal, gol iminente. Tem chance de gol agora? Então você pode entrar. Se a odd permitir, você pode entrar. Tá? E aí pode ser que você pegue o gol. Mas se você estiver vendo uma movimentação normal, que seria normal para um jogo over, tá? Movimentação normal. O time está atacando, eu já esperava que ele fizesse isso mesmo. É assim que ele se comporta. Isso é normal. Você não leve só isso em consideração para decidir se você entra ou não. Tá? Não leve só isso em consideração. Se o gol não acontecer depois de 15 minutos da sua entrada, o jogo está corrido, né? Para mim vai sair pelo menos um gol aqui. Entrei. Se você levar só isso em consideração, e o gol não sair depois de 15 minutos da sua entrada, mais ou menos, o seu emocional já vai começar a bater. E aí você vai aprender a operar sob tensão emocional. Tá? Cuidado com leitura de in-live para decidir se você deve entrar ou não, sem que você tenha nada a mais que sustente isso. Tá? O in-live, ele engana muito, e pode ser que o jogo passe, ele está passando por um pico de movimentação e depois ele vai decair. Tá? O in-live é assim, ele te mostra isso. A hora que você está assistindo, você está vendo uma fatia do jogo. Essa fatia pode estar movimentada, ele pode estar passando por um pico alto de movimentação, mas depois ele pode decair. Se você selecionar esse jogo somente pelo in-live, você não vai estar enxergando o risco real do jogo. Isso você só vê na análise prévia, certo? Então, prefira a análise prévia para decidir se o jogo vale para sua entrada ou não. O in-live tem que complementar a sua análise prévia, tá? E não decidir se você vai entrar exatamente ou não. Então, você precisa procurar os dados que te indicam os riscos, e quando tiver essa estatística,
né? Você vai achar o padrão quando ela se repetir, e aí você vai eliminar esses jogos. Você não vai fazer, você não vai entrar. Esses jogos estão fora. Você só vai ficar mesmo com os jogos que têm o melhor para a sua estratégia, tá? Os que são mais válidos, os que são mais simples para você pegar. É assim, é desse jeito que eu, os meus alunos, a gente opera aqui e alcança um ROI máximo em 30 dias. Tá? A gente dobra a banca nesse período, fazendo exatamente isso, eliminação de risco. Tá? E isso só consegue ser feito, você só consegue fazer isso dominando a análise prévia, certo? Então, para resumir esse vídeo, tá? Você vai... As 4 principais atitudes que você precisa ter para fazer o Over 05 funcionar, tá? Para ter melhor resultado no Over 05. Você precisa eliminar o jogo se o gol sair antes da sua entrada. Você não pode fazer o over 1,5. Você não selecionou o jogo para isso, certo? Segunda atitude, montar uma lista prévia de jogos com potencial de gol que possa sair gol no fim do HT ou no segundo tempo, tá? Lendo as estatísticas que indicam que isso é possível. Terceira atitude, evitar jogo que tenha potencial de 0 a 0 em fim de jogo. Não entre por tentativa. Toda vez que você entrar por tentativa, você vai pegar head seguido. Elimine os jogos que tenha potencial de 0 a 0 em fim de jogo. Tudo isso na análise prévia, certo? E evitar isoladamente depender do in-live para colocar o seu dinheiro ou não colocar. Você precisa anotar as possibilidades reais do jogo, fazendo uma análise prévia e usando o in-live como espelho da sua análise prévia, tá? Você vai fazer a análise prévia e na hora você vai olhar o in-live e vai falar, olha, tá batendo. Eu esperava exatamente isso. Isso está acontecendo. E a hora que chegar a minha odd, eu vou entrar. Desse jeito, o jogo está seguindo o padrão que você esperava que acontecesse. E esses jogos seguem o padrão durante os 90 minutos inteiros. Por isso, se você souber ler o que pode acontecer no jogo durante os 90 minutos, através de estatística, ele tende a seguir esse padrão, tá? Mesmo que não aconteça nada no começo, mas você sabe que depois o jogo tem estatística que melhora o potencial dos times, são esses jogos que você precisa fazer no Over 05, tá? Para conseguir mais lucro. Então, se você dominar esses pontos, você consegue sustentar um ROI muito forte, um ROI bastante positivo no Over 05. Ok? Bom, o que eu tinha para falar do Over 05, tá? Era isso. De seleção de jogo, gestão de banca, funcionamento de mercado. Se você não entendeu alguma parte, volta, rever o vídeo, tá? Esse é o terceiro. Rever o vídeo. Manda pergunta para mim, manda sua pergunta aqui embaixo, comenta o vídeo, me procura no Facebook, manda sua pergunta, use o suporte, eu tô aqui para te ajudar, tá? Eu não tô aqui para fazer videozinho e mais nada não, tô aqui para poder tirar dúvida sua, então pode usar, tá? No próximo vídeo, então eu vou colocar o over limit no meio de todos esses dados, para a gente poder no final comparar qual é mais fácil. Não vou dizer mais fácil, porque não existe estratégia fácil se você não souber lidar com ela. Eu vou dizer que você pode pegar um ROI melhor em longo prazo, né, com maior facilidade. Entre os dois, qual é aquele que te dá menos trabalho, menos esforço, tá? Então vou comparar para a gente chegar na conclusão. Se você gostou, dá um like no vídeo. Se não gostou, clique em não curtir, para eu poder saber que isso não fez sentido ou que eu preciso melhorar alguma parte. Comenta, manda sua pergunta.
e pode me procurar que eu retiro qualquer dúvida que você ainda tiver. Muito obrigado, bons greens e até o próximo vídeo.